atividade, porque não ficou só ali no teórico, né? E eu fiquei até feliz que antes de entrar aqui na reunião, eu entrei aqui no meu celular e eu vi que tinha uma mensagem de um aluno. E ele desenvolveu, que foi também uma sugestão de uma atividade, né, que eles produzissem a partir dos invertebrados que eles estudaram, escolhesse um filo e representasse ali um organismo. E ele mandou aqui muito bem organizado, uma esponja, ele fez a maquete mesmo, ficou super bacana, isso já deixa muito feliz. Mas essa é a preocupação, é sempre estar instigando o real, o prático, né? Não só no teórico, né? Porque muitas vezes no teórico, o prático, na realidade, o aluno já adquire bem maior conhecimento do que você ficar ali só no teórico. Então, quando você estimula ele a desenvolver, ou então ele praticar, no caso, a pesquisa, principalmente ali eu percebi na turma do terceiro ano, foi um conteúdo que já tinha sido trabalhado até alimentar, e a partir da biodiversidade a gente pôde novamente puxar esse conteúdo, resgatar esse conteúdo novamente. Então isso dá muito mais sentido. É isso aí. Obrigada pelo relato, Célia, muito válido. Deixa eu ver, acho que a Magali havia levantado a mão. Existiu, Magali? Ela colocou no chat. Oi. Oi. Pode falar. Estão me ouvindo? Eu coloquei no Tá bem chat baixinho, alguns Magali. exemplos. Oi? Posso prosseguir? Pode, vamos lá. Ah, tá. Eu coloquei ali no chat algumas atividades que nós realizamos que podem servir como ideias para novas práticas, né? Como a professora Michela colocou, a eletiva de teatro, que tem a participação total dos estudantes, que nessas atividades eles desenvolvem o seu protagonismo para iniciar o seu projeto de vida. Na eletiva de dança também a participação deles, a apresentação na escola, no acolhimento diário, a apresentação em eventos fora da escola também, a participação dos estudantes são convidados para participar de eventos, sarau literário que nós realizamos todo ano também, os clubes de protagonismo na escola, as mostras científicas que nós realizamos no ano anterior, e tinham várias apresentações dos estudantes. São alguns exemplos que podem ser usados para a gente buscar melhorar. Isso mesmo, Magali. E a partir daí, desses exemplos que você deu, você pode pensar, bom, com isso que eu já trabalho com meus estudantes, o que eu posso pensar para que eles consigam desenvolver projetos criativos? Então, por meio desses clubes, por meio da seletiva de dança, de teatro, a gente precisa pensar nos processos criativos, que é o nosso eixo, e como que eu consigo fazer para que eles desenvolvam, para que eles idealizem e desenvolvam projetos criativos. Porque o foco desse eixo é isso. Então, eu já tenho essas práticas, só que agora eu preciso pensar na constituição do eixo e nas habilidades que eu preciso trabalhar para que isso seja possível. Mas é super válida essa sua colocação. Obrigada. Tem mais uma pessoa ali que quer falar. Quem é que quer falar? Está com a Lucélia? Lucélia, é você que quer falar? Não, eu só baixei a mãozinha. Esqueci de baixar. Vamos ao próximo. Então, mediação e intervenção sociocultural. Então, a apresentação aí é o envolvimento na vida pública via projetos de mobilização, intervenção sociocultural e ambiental para desenvolver aí questões que afetam a vida dos seres humanos e também do planeta. Né? Porque as habilidades aí a serem desenvolvidas estão relacionadas à convivência e atuação sociocultural e ambiental. E aí, uma sugestão de sequência que representa aí, o trabalho com esse eixo seria, a partir do diagnóstico da realidade sobre a qual se pretende atuar, incluindo a busca de dados oficiais e a escuta aí da comunidade local. Ampliação do conhecimento sobre o problema a ser enfrentado. Aí, em sequência, viria o planejamento, a execução e a avaliação de uma ação sociocultural, ou ambiental, né? Que responda aí às necessidades e interesses do contexto. Para aí
que seja superada a situação de estranheza, resistência, conflito interculturais, dentre outros aí possíveis obstáculos. Então, nós trouxemos aí também 2 habilidades, né? Agora tem uma habilidade aí de matemática e uma de ciências da natureza, que estão envolvidas aí com a capacidade de propor e testar. Né? Então, no caso da matemática, propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza sociocultural e também de natureza ambiental relacionados, no caso, à matemática. E o das ciências da natureza estão relacionadas a resolver problemas de natureza sociocultural, mas de natureza ambiental relacionada à área de ciências da natureza. Também deixamos aí espaço para vocês falarem um pouquinho das experiências ou até mesmo identificar, né, matemática, os objetos de conhecimento que vocês poderiam estar propondo aí para trabalhar esse eixo, mediação e intervenção sociocultural. Nós trouxemos 2 habilidades, só de matemática e de ciências da natureza, mas as outras áreas que estão aí, professores, né, que conseguirem enxergar diante lá da descrição do eixo, podem participar também, tá? É porque a gente veio trazendo alguns recortes, então para cada eixo a gente trouxe algumas habilidades. Vou lançar uma temática aqui para vocês pensarem o que componente de vocês poderia estar contribuindo com os objetos de conhecimento se esse, por exemplo, fosse um problema ali da comunidade ou da comunidade escolar. Por exemplo, a temática obesidade e alimentação saudável. O que vocês trariam de proposta para trabalho com o componente curricular de vocês no sentido de realizar uma mediação e uma intervenção no ambiente aí? E aí cada um pensa aí com o seu componente. E aí, nenhuma proposta, pessoal? Celso colocou lá. Problema ambiental. Podemos pontuar o problema da falta de água. Muito legal. O tema água pode ser abordado de maneira interdisciplinar. Podemos fazer um projeto sobre o reaproveitamento da água, reaproveitamento da água dos aparelhos de ar-condicionado para irrigar a horta escolar. Excelente. Vai mobilizar, né? Vai propor uma solução. Exato. Intervenção sociocultural. Já faz parte aí dos processos criativos, né? Porque você está criando aí, de certa forma, aproveitando a água aí para irrigar a horta, né, escolar. E já aproveita e já dá uma combinada na horta também, né, professor? Já trabalha já com outro professor também, já a área fica super interessante esse trabalho, e dá para trabalhar de maneira interdisciplinar. Com certeza. Boa proposta. Mais alguém? Então você já tem uma horta aí, ó, professor. Já pode pensar
em trabalhar uma trilha com seus estudantes, pensando nessas habilidades, em desenvolver, para a gente, de repente, pensar num trabalho desse na nossa escola. Magali, podem ser realizados projetos de estudo dentro da nossa realidade que envolvam questões socioambientais e visitar as indústrias e empresas para compreender o que fazem para melhorar ou diminuir os problemas ambientais. Mesma temática. A gente vai conhecer, né? Mas aí a gente tem que pensar que a gente vai conhecer primeiro e depois a gente vai ter que propor alguma coisa, né? Alguma intervenção, ou dentro da escola, ou dentro da comunidade. A gente primeiro precisa compreender mesmo. Muito bem. Pode falar, Magali. JVC está presente aí, hein? Tem muita gente que vai falar JVC. Magali, você quer falar no microfone? Queria sim que quando eu estava escrevendo aí para vocês no chat, alguém comentou sobre a questão da alimentação saudável. Eu trabalhei isso na eletiva de dança, como nós trabalhamos bastante a prática do exercício físico, né? É interessante também a gente trabalhar sobre alimentação saudável. Levei para eles algumas discussões de alimentos que são recomendados antes e pós-treino, né? A importância para a saúde de boa alimentação, a prática diária de exercícios. Isso também já foi trabalhado na eletiva de dança, eu queria compartilhar. Muito bem, Magali, parabéns pelo seu trabalho, viu? Pelo que você tem dito aqui, seu trabalho está sendo bem bacana. Você é da escola JVC também, Magali? Sim, sou do JVC também. JVC tem peso aqui. Bem-vindos, então, a vocês todos de Alta Floresta. Obrigada. Alguém gostaria de falar alguma coisa, de dar algum depoimento? Nós ainda temos mais um eixo, então eu vou para o próximo eixo, tudo bem? Mas alguém quer falar? Tem alguma sugestão de alguma prática que consiga fazer essa mediação e intervenção sociocultural? Se não tem agora, fica para a gente pensar. A gente está lançando assim, lançando uma sementinha, né? Para vocês conseguirem pensar sobre dentro do trabalho que vocês já elaboram na escola. E se alguém ficou seu material que nós encaminhamos, manda aí no chat o e-mail que nós encaminharemos para vocês todo esse material, tá? E mais alguns que nós encaminhamos nos e-mails ontem. Então, o próximo eixo é o empreendedorismo. A pequena letra, eu não vou tentar ler aqui. Então, o empreendedorismo, ele contempla a criação de empreendimentos pessoais ou produtivos articulados a projetos de vida, para desenvolver o quê? Conhecimentos do contexto, mundo do trabalho e gestão de iniciativas empreendedoras, habilidades relacionadas a autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida, e capacidade de estruturar iniciativas empreendedoras que fortaleçam a atuação como protagonista de sua trajetória. E aí tem a sugestão de sequência de situações, atividades educativas. Então, olha só a progressão, como que ela vem também aqui nessa sugestão da sequência, né? Então, identificação de potenciais desafios, interesses e aspirações, aí análise do contexto externo, inclusive em relação ao mundo do trabalho, elaboração de um projeto pessoal ou produtivo, realização de ações piloto para testagem e aprimoramento do projeto elaborado e desenvolvimento e aprimoramento do projeto de vida dos estudantes. Nós trouxemos aqui duas habilidades relacionadas a esse eixo, né? Habilidades de linguagens e de ciências da natureza. Então, se os professores de linguagens e de ciências da natureza conseguirem pensar em propostas para empreendedorismo, pensando aqui, do que está do lado esquerdo, principalmente, o que é empreendedorismo, o que o eixo empreendedorismo prevê. Então, vocês podem falar, se vocês já desenvolveram alguma coisa nesse sentido também, podem dizer, inclusive os professores de outras áreas que não estão aqui. Isso mesmo, Gisele. A Escola Plena JVC está de parabéns. Eu não sei se tem outras porque eles não se identificaram.
mas a JVC está em peso aqui na oficina. Parabéns a vocês. Então, gente, vamos dar esse minutinho para vocês pensarem também, para a gente continuar o nosso diálogo, tá? Então, quem quiser, ou escreve no chat, ou já levanta a mãozinha e abre o microfone. Vou dar um exemplo aqui que muitas escolas acabam fazendo esse trabalho. Às vezes em disciplina eletiva, às vezes o próprio professor da área faz a proposição do trabalho, mas seria algo que daria aí para fazer uma ampliação, né? É a questão da utilização do óleo utilizado na própria cantina da escola para fabricar sabão e ser utilizado na própria escola, ou para que os alunos aí possam estar vendendo para fazer formatura, algo nesse sentido. Vamos ver se inspira vocês a lembrarem aí de atividades que envolvam o eixo estruturante empreendedorismo. E a escola Plena, eles são muito empreendedores, né? Então, eles vão conseguir falar bastante coisa. Professores também são empreendedores. Magali colocou lá no chat. Está relacionado ao protagonismo e projeto de vida, né? Que observamos os estudantes nas eletivas acolhimento, no acolhimento, evento desenvolvendo suas habilidades e participação, como exemplo dos clubes. Legal, Magali. A Gisele colocou uma contribuição lá no chat. Cada eixo estruturante visa desenvolver habilidades específicas, né, que juntas proporcionarão aos estudantes o desenvolvimento das 10 competências gerais que visam a educação integral. Obrigada, Gi. Isso mesmo, né? Vale lembrar essa questão que a Gi trouxe. Nós temos aí um conjunto de habilidades para serem trabalhadas nas trilhas de aprofundamento aí dos eixos estruturantes, mas com a intenção de proporcionar o desenvolvimento das 10 competências gerais, né, que é da base como um todo, né, que devem ser trabalhadas desde a educação infantil até o ensino médio. Aqui, vocês podem pensar o que vocês vêm desenvolvendo, o que vocês vêm pensando, o que vocês podem pensar para fortalecer a atuação desses estudantes como protagonistas, né, da própria história deles, da própria trajetória deles. Então, o que eu posso trabalhar como estudante para poder conseguir desenvolver isso mesmo? Tá. Olá, nós trouxemos aí os 4 eixos pausadamente, mas nós gostaríamos de ressaltar aqui que não existe nenhuma hierarquia entre eles, tá? E eles podem ser trabalhados em conjunto. E uma proposta de trilha de aprofundamento, ela deve contemplar os 4 eixos, tá? Então, assim, pensando nas experiências que vocês trouxeram, algumas eletivas que vocês já podem ter trabalhados, né? Como é que a gente poderia ampliar isso para uma proposta que seja, né, que leve em consideração o interesse do estudante, mas que também seja articulada aí a formação geral básica, as 10 competências gerais, e tragam aí os 4 eixos estruturantes aí na proposta. O Celso colocou lá, o artesanato pode ser um projeto empreendedor. Isso mesmo, Celso. A Aniele colocou que ela trabalhou uma eletiva de educação financeira, com abordagem sobre os custos e lucros de produtos de mercado. Bacana, isso é uma temática interessante mesmo.
que daria para explorar, né, os eixos estruturantes. Vocês podem trazer agora também propostas que abordem aí os 4 eixos, já que já passamos pelos 4. Que a ideia é exatamente isso, vocês conhecerem todos eles, porque as propostas de trilha de aprofundamento devem contemplar os 4. Vamos ver se aparece mais algum exemplo. Proposta. Pensando aí, depois eu vou deixar um espaço ainda para quem quiser colocar. Joselina. Deixa eu ler aqui. Quando eu trabalhei na Escola Plena Nilo Povas, fiz parte do projeto Poesia Necessária, onde nossos estudantes desenvolveram poemas e sonetos e os mesmos foram publicados em um livro. Foi fantástico. Que ótimo trabalho, Joselina. Muito bom, muito bom. A Michela quer falar, parabéns. Michela quer falar. Michela, pode abrir seu microfone. Oi, boa tarde. Aqui é a JVC aqui. JVC presente. Isso. Eu trabalhei também a eletiva de beleza, na qual os alunos aprenderam também a se cuidar e também a parte na questão de salão de beleza, cabeleireiro. A gente envolveu tudo, desde o boticário até vários cabeleireiros renomados aqui da cidade, que ensinaram eles. E hoje alguns alunos são trabalhadores nesses lugares, né? No boticário e até mesmo em alguns salões de beleza. A minha contribuição sobre isso, eletiva de beleza, o ano passado. Super interessante, Michela. Bacana mesmo. E isso estava articulado ao projeto de vida deles? Você conseguiu identificar isso? Se eles pensavam em trabalharem com isso algum dia? Sim, entrou na questão do protagonismo, projeto de vida, e também na vida particular deles, né? De ganhar o dinheirinho pós-ensino médio, né? Terminando, e aí foram praticar mesmo a questão do trabalho, né? O empreendedorismo. Bom, muito bom, Michela. Obrigada, viu, pela sua colocação. A Marlene colocou ali também que ela trabalhou como oficina de crochê, né? Numa eletiva, aliás. Ensinando a fazer tapete. Inclusive, com alguns professores acabaram comprando alguns dos tapetes dos alunos. Sem contar que ainda hoje eles fazem e comercializam em pequena escala. Que bacana! Parabéns! Veio ao encontro do que o Celso falou também, da questão do artesanato também, né? Eles podiam trabalhar juntos, se já não trabalhavam. Magali, no Sarau Literário temos várias apresentações de teatro, música, dança, obras de arte e outras atividades que são desenvolvidas pelos estudantes e apresentadas no evento. Para isso, necessita de conhecimento sobre o tema abordado para a apresentação. Assim, os estudantes aprendem na prática e de maneira dinâmica. Excelente, excelente as experiências de vocês que vocês trouxeram aí para contribuir na reflexão, né, do trabalho integrado, articulado, tanto entre os componentes curriculares que fazem parte de cada área do conhecimento, como o trabalho articulado entre as áreas, né, do conhecimento. Bacana. Então, assim, trabalhamos um pouquinho a questão da base, né, para pensarmos a elaboração de uma proposta de trilha de aprofundamento, que faz parte, aí, então, do itinerário formativo, né, juntamente com o projeto de vida eletivas. E agora a gente trouxe, assim, um esboço geral, como se fosse um passo a passo, né? O que eu preciso pensar, quais são os passos,
para a construção, para a elaboração de propostas de trilha de aprofundamento nas áreas de conhecimento ou integrando aí as áreas de conhecimento. Então, primeira coisa, né, é muito importante que todos que estejam envolvidos na elaboração da proposta tenham conhecimento do que seja, certo? Primeira coisa, eu preciso saber, entender o que é um itinerário formativo, o que é uma trilha de aprofundamento. Então, assim, vamos lembrar que é composto, né, a trilha de aprofundamento ela é composta por uma sequência de situações, de atividades educativas, e o objetivo é aprofundar e ampliar as aprendizagens, consolidar a formação integral, promover a incorporação de valores universais, desenvolver habilidades, visão de mundo e capacidade de tomar decisões e agir. Então, lembrar também que é muito importante, né, o passo 2, o diálogo com o estudante. É muito importante levar em consideração o interesse dos nossos estudantes, para pensarmos aí em propostas de trilha de aprofundamento que contemplem, né, o projeto de vida deles, que atendam aos interesses, às necessidades, né, sempre pensando também na pluralidade de interesse, nas suas aspirações. Então, neste sentido. Então, primeira coisa importante, vocês agora já possuem, né? Já possuem aí o conhecimento da base para se pensar numa trilha de aprofundamento. Abordamos aí que a base são os eixos estruturantes, que estão organizados a partir de um conjunto de habilidades gerais e específicas, né, para serem abordadas, que as propostas podem envolver uma área de conhecimento específica ou pode ser entre 2, 3 áreas, né? Por exemplo, se for na vertente STEM, nós temos a área de ciências da natureza, matemática e linguagens, né? Lembrando que a intenção é que os objetos de conhecimento eles se entrelaçam para alcançar aí o objetivo que seria a aplicação dos conhecimentos científicos para propor soluções de problemas do cotidiano. É uma abordagem integradora. Normalmente ela é embasada metodologicamente aí através da aprendizagem baseada por projetos, né? Então, o que nós queremos é desenvolver projetos onde os estudantes precisam compreender, aplicar os conhecimentos das diferentes áreas aí para buscar a solução de problemas. Então, o primeiro passo já está ok. Segundo passo, né, seria o diálogo com os estudantes para fazer esse levantamento aí de interesses deles, que é algo também que, de certa forma, vocês já estão acostumados quando fazem as propostas das eletivas aí nas escolas plenas, né? E a Lucélia já tinha falado sobre essa questão, né, da metodologia de projetos, né? A Lucélia já tinha falado lá no início no chat. Então, é a questão do como é que os estudantes querem aprender, como os professores acham que podem garantir a aprendizagem dos seus alunos, né? Então, esse passo 2, ele é muito importante também para pensarmos aí na elaboração da trilha de aprofundamento, né? O passo 3 é pensarmos, né, definição das áreas. Vai ser uma área apenas, e aí lembrar que eu preciso envolver todos os componentes curriculares que fazem parte daquela área. Então, se for uma proposta de itinerário na área de linguagens, língua portuguesa, arte, educação física, língua estrangeira deve estar presente, né, na proposta, pensando aí de que forma, né, os seus objetos de conhecimento podem estar aí contribuindo para que aquele conjunto de habilidades sejam trabalhadas aí na proposta de aprofundamento. Lembrando que os itinerários eles podem aprofundar e ampliar as aprendizagens em uma única área ou na combinação, como nós falamos, né, que são os integrados, né, as trilhas de aprofundamento integradas. Depois disso, pensar exatamente, né, voltar o nosso olhar para o conjunto de habilidades. Então, eu já entendi o que é, né, uma trilha de aprofundamento e os conceitos que envolvem essa trilha. Já levei em consideração a escuta ao meu estudante, já fiz o processo de diálogo com ele,
está definido as áreas de conhecimento que farão parte dessa proposta. Então, agora partimos de onde, né? Como nós colocamos, o nosso planejamento parte do conjunto de habilidades, tanto gerais dos 4 eixos, como específicas da área de conhecimento aí também dos 4 eixos, né? E aí nós vamos pensar o 5º passo, quais são as temáticas, quais são os objetos de conhecimento que eu posso articular com os temas contemporâneos transversais, que também estão relacionados ao contexto da escola, e aí identificar o que eu posso trabalhar para que eu possa gerar essa ampliação de conhecimento, esse aprofundamento e promover aí o desenvolvimento das habilidades, né, pensando também o desenvolvimento aí das 10 competências gerais para o desenvolvimento integral do meu estudante. O 6º, o 7º, o 8º e o 9º passo dizem respeito aos eixos estruturantes. Então, eu vou pensar, voltar o meu olhar ao eixo de investigação científica, lá no passo 6, né? Então, eu vou pensar que esse eixo ele busca desenvolver a capacidade dos estudantes de pesquisar, produzir conhecimento científico, né? Então, neste sentido, propor aí a sequência de atividades, selecionar os objetos de conhecimento que eu poderei trabalhar no sentido de desenvolver tais habilidades que envolvem esse eixo. O 7º passo diz respeito ao eixo processos criativos, né? Lembrando que o objetivo dele é desenvolver a capacidade criativa dos estudantes. O 8º diz respeito ao eixo mediação e intervenção sociocultural, né? Lembrando também que esse eixo ele se propõe a desenvolver capacidade dos estudantes de transformar positivamente a realidade. E o 9º, né, ao eixo estruturante empreendedorismo, né, que aí tem como foco desenvolver a capacidade dos estudantes de elaborar empreendimentos pessoais ou produtivos. Então, aqui vale ressaltar que pensar uma proposta de trilha de aprofundamento, né, levando em consideração esse passo a passo e tudo que nós abordamos aqui, levando em consideração que a trilha ela vai ser desenvolvida do 1º ao 3º ano. Né? Eu não inicio e termino essa trilha, por exemplo, no 1º ano. É uma trilha que eu vou abordar, trazer a abordagem desses 4 eixos e que o estudante ele vai participar dessa trilha desde o 1º ano do ensino médio até o 3º ano do ensino médio. Né? E ao final, depois que eu passei por todos esses passos, o 10º passo aí, que é o nosso ponto de chegada, né? É identificar as condições necessárias para que a gente possa, então, implementar essa trilha que foi pensada, criada, e também pensar em alguns aspectos relacionados à escola, né? Com relação ao tem que levar em consideração o seu projeto político-pedagógico, tá? E sempre também vale ressaltar, né? Que precisamos levar em consideração também a infraestrutura, os recursos necessários, considerando o que nós temos em nosso contexto. Né? É possível adaptar, é possível adquirir o quê? Então, neste sentido de planejamento mesmo. É possível fazer parceria também. Exatamente. Então, aí são dicas, né, que nós deixamos desse passo a passo, importantes na hora de pensar uma proposta de uma trilha de aprofundamento, ou até mesmo avaliar uma, né? Tem-se algumas propostas de trilha de aprofundamento já elaboradas pela equipe de redatores, eu posso também, conhecendo, eu posso avaliar o que eu preciso adaptar, né, para o meu contexto escolar. É necessário fazer alguma adaptação? Então, neste sentido, também é importante que vocês entendam a proposta e também conheçam, né, o passo a passo para a elaboração desta trilha. André, quer colocar alguma coisa? Não, está tudo bem. Bom, e a nossa terceira atividade, a terceira e última atividade, nós trouxemos um exemplo aí de uma proposta de um itinerário STEM, né, que essa proposta foi feita pela tríade educacional, tá? Essa tríade educacional,
É uma instituição que tem o objetivo de promover inovação em ambientes formais e não formais, e tem o foco na experimentação, além de promover uma imersão de professores e gestores na busca de soluções baseadas nas metodologias ativas. Então, é uma proposta que eles já possuem pronta aí para as escolas analisarem e fazerem as suas adaptações. Então, essa proposta nós também encaminhamos para vocês antecipadamente, para que quem teve tempo aí desse uma olhadinha, porque nós trouxemos só um recorte dela. Mas a intenção agora, né, a gente vai falar um pouquinho desse recorte e depois é vocês irem pensando em pontos positivos dessa proposta e também pontos de atenção. Então, vocês vão apontar para a gente quais seriam, o que vocês enxergam aí de pontos positivos dessa proposta e quais seriam os pontos de atenção, tá? Então, nós acreditamos que esse recorte que trouxemos aí, acho que pode ajudá-los aí nesses apontamentos. Nesse itinerário especificamente, né, tem integração das diferentes áreas de matemática, suas tecnologias, ciências da natureza, suas tecnologias, e linguagem, suas tecnologias, mas nós identificamos também a presença de ciências humanas e sociais aplicadas também. Então, ou seja, esse itinerário que nós apresentamos para vocês, que nós encaminhamos, é possível fazer a integração das 4 áreas do conhecimento. Tá? A integração dessas áreas ela deve acontecer, né, por meio de projetos integrados, né, e não por aulas isoladas em cada uma das áreas de conhecimento. Então, tem que ser por meio de projetos. Então, não adianta fazer uma aula isolada, às vezes o planejamento isolado. Então, a gente vem falando sobre isso o tempo todo, né? Que é importante ter esse momento para a gente sentar, planejar e pensar no que é comum entre as áreas para poder ser trabalhado, dependendo e desenvolvendo cada habilidade dentro da área específica. Então, essa integração por meio de projetos, ela é necessária, né, para se atingir um objetivo maior de produção de soluções ou propostas de ações individuais e coletivas para a compreensão de uma demanda ou situação real relacionada à qualidade de vida, aos processos produtivos e às questões socioambientais. A partir disso, nós mostramos para vocês, quem tiver o material aí já pode acompanhar junto conosco, mas a gente fez alguns recortes aqui. Então, essa trilha de aprofundamento, ela tem especificamente 3 competências. A gente vai ler as competências? Tá. Então, são 3 competências específicas. Fazer perguntas e definir problemas com base em evidências sobre ciências da natureza, utilizando recursos da matemática, linguagem e pensamento computacional para analisar e interpretar dados, desenvolver, desenhar e prototipar soluções para questões socioculturais e ambientais. Coletar e interpretar dados dispostos em gráficos, tabelas e realizar análise estatística em combinação com práticas de ciências e engenharia para explicar fenômenos naturais e processos tecnológicos. A última competência, aplicar conhecimento de causa e efeito para formular procedimentos investigativos, responder perguntas, realizar previsões sobre fenômenos observados e propor soluções para a melhoria da qualidade de vida do ambiente dos processos produtivos. Esse itinerário, na verdade, ele é realizado em 1.720 horas. Tá? As unidades curriculares, ele pode ser distribuído ao longo dos 3 anos do ensino médio. Tá? As unidades curriculares obrigatórias são de 1.200 horas e as unidades eletivas de 520 horas. Mas aí as escolas podem fazer as adaptações que acharem necessário. Só antes da Andréa continuar, tem algumas pessoas perguntando do horário. Aqui termina às 16, tá, gente? Podem ficar tranquilos aí que dará tempo de vocês, da gente terminar aqui
já estamos terminando, e vocês participarem da outra, tá? Então, aqui, a Andrea trouxe para a gente essa abordagem, né, STEM, e aqui nessa proposta, como a gente pode perceber aí, ela é uma proposta que vai do 1º ao 3º ano, né, com unidades curriculares aí, abordando as diferentes áreas de conhecimento e que podem ser trabalhadas aí por componentes curriculares de diferentes áreas. Tá? Por exemplo, lá, no 1º ano, a proposta é trabalhar com oficina de arte, design, metodologia de pesquisa e projetos, introdução à linguagem computacional e robótica. Né? Daqui a pouco eu estou trabalhando aí com a área de linguagens, junto com a área de ciências da natureza, quando a gente pensa na linguagem aí, computacional e robótica. Então, assim, é uma proposta que a gente percebe que integra as áreas do conhecimento, né? A gente percebe que tem 3 áreas fortes aí, mas também tem a participação da área de humanas, né? Não impede a participação da área de humanas. Então, é um exemplo que nós trouxemos para vocês pensarem aí o que teria de positivo em uma proposta desse estilo e quais seriam os pontos de atenção. Em pensarmos em propostas de trilhas de aprofundamento integradas. E aqui só, são propostas para trabalhar laboratórios STEM, matéria e energia, terra e universo, vida e ambiente. Aí nós temos a estatística aí, matemática presente. Eu acho que aqui embaixo é programação em robótica, né? Isso mesmo, programação em robótica. E aí, além disso, aparece aqui também o empreendedorismo social, né? E aí a gente deixa vocês apontarem 5 minutinhos para vocês apontarem para a gente alguns pontos positivos e pontos de atenção de uma proposta nesse estilo, depois de toda a discussão que nós fizemos. O que vocês gostariam de apontar? Podem colocar no chat também. E aí, pessoal? Estou escrevendo. Essa turma, eles são participativos. Parabéns, viu, equipe? Olha lá. O Celso achou o tema muito bom. Ok. Ô, Celso, você conseguiu ler a trilha que nós encaminhamos no e-mail? Você consegue pensar em alguns pontos positivos ou de atenção a essa proposta para ela ser implementada na sua escola, por exemplo? Pensando nos eixos, nas habilidades. Hoje estou na escola José de Mesquita. Muito bem, José de Mesquita também sempre muito participativo. Que hoje eu falei só da JVC. A Mesquita está presente também. Muito bem, José. Vamos, então, colocar alguns para ver se vocês pensam em outros, tá? Vamos esticar. Um ponto positivo aí, talvez a troca de experiências, né? Por estarmos envolvendo componentes curriculares de áreas de conhecimento diferentes. Eu coloco um ponto positivo, que é ponto positivo e ao mesmo tempo é ponto de atenção. É a integração entre as áreas. A integração entre os componentes da mesma área e, ao mesmo tempo, entre os componentes de outra área. Né? Então, assim, além de ser um ponto positivo, não deixa de ser um ponto de atenção também. E aí entra também a questão da organização, né, com relação ao planejamento, que também pode ser um ponto positivo e pode ser um ponto de atenção, né, porque é necessário que se tem uma proposta dessa na escola, uma organização com relação a esse planejamento, para que seja possível, então, os professores se reunirem, né, para estarem aí planejando de forma interdisciplinar, transdisciplinar, para que atenda aí aos requisitos do passo a passo para pensar a proposta. O bom do pessoal das escolas plenas, eles têm um tempo para isso, para trabalharem juntos, né? Então já tem o que a mais para vocês. Então é um ponto positivo e também não deixa de ser de atenção, porque esse tempo precisa ser muito bem aproveitado, né?
Isso, o aprofundamento na área, Giga, importantíssimo, como ponto positivo. Você tem algum ponto de atenção, Giga, para nos dizer? Troca de experiências entre diversas áreas, muito bem, é um ponto positivo. Planejamento conjunto, né, promove a troca de experiências e o aprendizado, né, e com isso o aprendizado. Bacana. Eu penso também na readequação, você olhar de uma forma diferente do tempo do espaço escolar. Eu consigo ver, eu penso nessas propostas assim, de eu mudar, eu fazer uma mudança muito significativa, principalmente para as escolas de tempo parcial, na questão dos tempos e dos espaços escolares. Né? Isso aí entra a questão do medo, né, do novo, que nós temos, né? Nós gostamos de nos sentir confortáveis. Na minha salinha, né? Exato. É mais fácil. Então entra aí também como um ponto de atenção. Né? Porém, vocês, a maioria já tem experiência em trabalhar uma proposta pedagógica diferenciada, isso também é um diferencial, né? Para estimular outros colegas, outros professores, a mostrar que é sim possível, é possível trabalhar de forma interdisciplinar, né? É possível trazermos aí todos esses eixos estruturantes para uma proposta de trilha de aprofundamento, né? Ali a Michele colocou também a questão da união, né? União dos professores, coordenação, direção, juntos com parceiros empresariais e toda a comunidade escolar. Bacana! Planejamento interdisciplinar, ponto positivo. A Gisele colocou um ponto de atenção à escolha dos estudantes que precisa ser orientada. Exatamente. Né? É necessário esse trabalho com o estudante para que ele conheça, né, o que o aprofundamento na área pode proporcionar para ele, para que ajude a que ele faça uma escolha que seja adequada aos seus interesses, às suas necessidades, ao seu projeto de vida. Até porque eu estou trabalhando com estudantes de primeiro ano do ensino médio, né? Ele acabou de entrar no ensino médio, aquele ano de mudanças muito significativas para ele. Então, a gente precisa ter um olhar bem específico para esse estudante, sim, para a escolha dele. Poder ir além do espaço escolar é incrível, a Thalita colocou, né? Fazer o aluno perceber que o aprendizado não se restringe aos espaços escolares. Exatamente. Realmente, muito bom. Gente, como tem alguns participantes aí que irão participar da oficina que inicia às 4, nós vamos encaminhando aí para o fechamento, né, dessa discussão, dessa tarde prazerosa que foi estar com vocês, poder discutir um pouquinho a respeito das trilhas de aprofundamento. Né? Foi muito bom ouvi-los, ouvir as experiências. Ouvir as experiências de vocês. Foi muito bacana. Né? Nesse sentido, eu só trago mais um aspecto aí que deve ser levado em consideração ao pensarmos nas propostas aí de trilhas de aprofundamento, né? Ressaltando, na verdade, que nós discutimos eles durante a oficina. Mas é sempre lembrar, né? O interesse e as necessidades dos jovens é primordial. Tem a questão também da equipe docente, né? Nós precisamos pensar na disponibilidade do tempo, nos conhecimentos, nas habilidades, vocações dos professores, né? Dentro do meu componente, quais são as minhas vocações, quais são as minhas habilidades, o que eu posso propor para estar trabalhando aí como temática, que seja uma temática interessante, que chame a atenção do meu estudante, né? Para que ele perceba que as áreas do conhecimento trazem aí. Vamos abrir a câmera? Vamos abrir, a André está falando. Vamos abrir a câmera, né? Agora sim. E além disso, também a questão da infraestrutura, como eu coloquei, né? Pensar, vamos pensar nas propostas baseado na infraestrutura que nós temos, né? E aí vale ressaltar tanto a questão do espaço físico, equipamentos existentes, o corpo docente que nós temos na escola, né? Quais são suas qualificações? Então, neste sentido. Foi muito legal discutir com vocês esse assunto.
foi apenas um momento, mas nós acreditamos aí que teremos outros momentos para estar abordando novamente essas temáticas, tá? Nós pedimos para vocês aí fazerem a avaliação da oficina, tem o QR Code aí, para quem conseguir acessar pelo QR Code, e também a Andréia colocou no chat lá para vocês acessarem e fazerem rapidamente a avaliação da oficina, tá? Foi um prazer estar com vocês, agradeço a participação de todos e esperamos aí que nós tenhamos conseguido atingir o objetivo da oficina, né? Que era promover o entendimento da Constituição de uma trilha de aprofundamento para poder apoiá-los nesse momento, no momento futuro de elaboração da proposta, tanto da trilha de uma forma criativa, mais participativa. Pode falar, André. Eu acho que tem gente que não está conseguindo acessar o Teams. Espera aí só um minutinho. Enquanto isso, eu vou me despedir, não sei se vocês estão me vendo, mas foi muito gratificante participar com vocês hoje. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos, a participação, a colaboração, a troca. Aqui nós não sabemos tudo. Na verdade, a gente vai construindo essas experiências e a gente precisa muito desse feedback de vocês. Então, muito obrigada a vocês por estarem conosco, participarem. E, como a Fabíola falou, espero que nós estejamos juntos em outros momentos, porque esse ano será um ano para a gente bem intenso de trabalhos, esse ano, o ano que vem, né? De trabalhos em relação à implementação do novo ensino médio, então nós estaremos mais presentes, sim. Então, eu gostaria só de agradecer, gratidão a vocês, muito obrigada. E se precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail para a gente, nós encaminhamos o e-mail para vocês. Vocês podem encaminhar e-mail de volta, solicitando alguma coisa, se tiverem alguma dúvida. Nós deixamos o link aí então, no chat para vocês. Só ver se alguém já conseguiu votar. Veja se alguém já conseguiu votar? Não. Analisar, só para eu ter certeza que já deu certo. Porque algumas pessoas não conseguiram. Está liberado, tá, gente? Está liberado? Está liberado. Deixa eu fazer. Estava desde as 15. Não sabemos porque o QR Code não abriu, mas está liberado lá, tá bom? Você abriu aquele link lá? Abriu. Eu vou ver, tá, gente? Se está dando Abriu certo. pelo link. Olha lá, o Michel está falando, não, para mim abriu, gente. O QR Code meu deu certo agora. Vamos mandar o link aqui novamente. Vamos mandar o link novamente, tá? Só um minutinho. Não, vou pegar aqui. É importante vocês fazerem avaliação, tá? É super importante. Vou colocar aqui rapidinho. Ó, esse link atualizar. que foi encaminhado agora. Eu acho que agora vai dar certo. E aí deixamos também aberto, caso alguém queira fazer suas considerações finais, tá bom? Agora deu certo. Que bom. Se alguém quiser falar alguma coisa para o fechamento, a gente deixa esse minutinho aberto. Está dando certo, né? Vai estar liberado até às 18 horas esse link, né, Fabiola? Então, esse link vai estar disponível para vocês até às 18 horas, mas já podem fazer a avaliação agora, ela é rapidinha, só para vocês não esquecerem depois, porque vocês já vão para outra oficina, né? Acabam se envolvendo com outra atividade. Pessoal, obrigada pela atenção, um abraço virtual, bom trabalho a todos, bom final de ano a todos, tá? Beijo para vocês. Obrigada, pessoal. Beijo, uma boa tarde para vocês.